Olá, meus amigos da enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros. Esse ano, a Semana de Enfermagem do Corém Amazonas será 100% online, por conta das recomendações da pandemia. Preocupados com o êxito profissional e para que a nossa equipe esteja sempre bem atualizada, o Corém Amazonas preparou excelentes aulas para que você assista juntamente com a sua equipe aí na sua instituição. Aproveito também para fazer um convite especial. Participe da nossa Semana de Enfermagem acessando esse link. Tenha sucesso e aproveite as aulas. Um grande abraço. Olá, eu sou Frank Torres, eu sou enfermeiro e estomoterapeuta do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Sou especialista em estomoterapia, mestre em regeneração tecidual pela Universidade Federal de São Paulo. A minha exposição hoje com vocês é sobre lesões por pressão. Eu vou explanar com relação à classificação dessas feridas e como nós, profissionais da área de enfermagem, podemos fazer a prevenção e o monitoramento dos nossos pacientes intra-hospitalar. Então vamos lá, vamos iniciar nossa explanação com relação à parte de prevenção e tratamento das lesões por pressão. Entendem que esse termo escara, úlcera de cama, úlcera de decúbito, são terminologias usadas no nosso dia a dia. Mas é importante que possamos nós, enfermeiros, profissionais de enfermagem, estar adequado com relação às nomenclaturas atualizadas. Então, segundo a NPUAP, aqui embaixo, são referências de 2007 e 2016, vocês terão um nome lesões por pressão. E o que seria esse desenvolvimento dessa ferida? É uma ferida, né? Ocorre como resultado da pressão intensa, prolongada e tem uma combinação com o cisalhamento. A tolerância desses tecidos mole à pressão e ao cisalhamento também pode ser afetada pelo microclima, uma alteração nutricional, uma perfusão mal feita, comorbidades e suas condições. Ou seja, quanto mais tempo um paciente permanecer sobre uma superfície que a gente conhece como cama, ele vai ter risco de desenvolver esse tipo de ferida. E além do mais, se eu não fizer o reposicionamento, que conhecemos como mudança de decúbito, olha a terminologia, reposicionamento, esse paciente tem alto risco de desenvolver esse tipo de ferida. Turma, nós estamos explanando um assunto seríssimo, é a lesão com maior prevalência em pacientes hospitalizados no mundo, não tem outro. Hoje se fala-se muito em lesões por fricção, que é outro tipo de assunto que podemos, em outro momento, a gente fazer essa explanação. Mas atento para esse tipo de ferida, que causa sequelas, causa dor e também mortalidade. Então, esse tipo de ferida é muito importante a gente distinguir, né? Que tipo de paciente eu estou atendendo? É uma criança, um adulto jovem ou idoso? Ele tem pele branca ou ele tem pele escura? Porque esse slide ele vem mostrar para vocês o seguinte, a pigmentação da pele também é importante. Porque a lesão por pressão, ela inicia como uma vermelhidão. Eu estou falando vermelhidão, mas na verdade é chamado de eritema cutâneo. Distinção também de terminologia, só para deixar a gente mais a par do assunto, para a gente não se perder muito. Então o slide faz a duas distinções, pele clara e pele com pigmentação maior, chamada pele escura, né? Então, para você ter uma distinção sobre isso, numa pessoa com uma pele mais clara, você vai observar vermelhidão a olho nu. Na pessoa de pele escura, não. Você não vai conseguir fazer isso. E como é que eu consigo identificar isso, enfermeiro? Fazendo toque com o dorso da mão. Você pega o dorso da sua mão, toca sobre a superfície da pele do paciente. Teve alteração da temperatura? Atento para isso. Pode ser uma lesão por pressão. Pode ser, eu não estou dizendo que é uma lesão por pressão. Porque se eu estou sentado, se eu estou deitado,
por mais de 2 horas, eu posso ter uma vermelhidão, mas não quer dizer que é lesão por pressão. Pode ser um eritema reativo. Olha que coisa mais linda, eritema reativo. É aquela vermelhidão que dá por uma circunstância de um tempo. Se eu estiver no cinema assistindo um filme de 2 horas, se eu for olhar meu bumbum, daqui a pouco ele tem o quê? Um eritema reativo, não uma lesão por pressão. Tudo bem? Vamos lá, que a coisa está ficando melhor ainda. As lesões por pressão, elas têm classificação, elas têm nome. Pessoas estudaram, pesquisadores desenvolveram, foi através da ciência e tecnologia que colocaram que cada uma delas, conforme a profundidade, elas recebem nome. Então, nós temos lesões por pressão estágio 1, você vai ver aí no slide a pele clara e a pele escura. Todas duas têm distinção e presença de um eritema importante, mas, no entanto, você vai ver que ocorre o eritema alterado, que tem pele clara e que tem pele escura. Nós temos até um joelho aí, para vocês observarem o que é um eritema, está sobre a parte do joelho. É importante, antes de eu colocar um pouco sobre a lesão por pressão, que a lesão por pressão só ocorre onde tem osso, proeminências ósseas. A lesão por pressão nunca vai sair no abdômen, nunca vai sair na coxa, nunca vai sair no glúteo maior, entendeu? Ela não vai sair na perna, ela vai sair onde tem osso. E aonde tem osso? Mauléolo, calcânio, isquiático, sacral, né? Cotovelo, cabeça, isso é onde tem proeminências ósseas, tá bom? Voltando para a lesão por pressão estágio 1, a pele está íntegra, não ocorreu nenhum rompimento dela. Você vai observar um eritema que, se você colocar o seu dedo e apertar sobre essa vermelhidão, não vai ficar branco, pode ficar até branco, mas rapidinho volta a ficar vermelho. Você já observa que tem ali já uma injúria tissular. O que é injúria tissular? Uma pequena reação epidérmica que pode ser conhecido como uma ferida. E que pode parecer diferente em pele de pessoas escuras, como eu disse para vocês. Não vai estar visível, a gente vai ter que fazer o toque da mão. Essa presença de eritema, ele pode até esbranquecer conforme as mudanças de sensibilidade, mas também vai ficar quente e a pessoa vai ter até um endurecimento da pele. Pode merecer proceder mudanças visuais. Mudança na cor não inclui descolorização. Púrpura ou castanho, essas podem indicar dano tissular profundo, que a gente vai ver mais lá na frente o que pode ser isso. Lesão por pressão estágio 2. Aqui sim, além do eritema, chamada vermelhidão, já houve rompimento da primeira camada da pele, a chamada epiderme, né? Você vai ver na figura, chamado Stage 2, que eles colocam aí, Pressure Injury, que está em inglês, mas ao lado tem uma figura mais importante para ter o entendimento da assunto. Você viu que a primeira pele, ela teve um rompimento, mas ainda tem uma consistência da pele de baixo. E aí que se tem o pulo do gato, para distinguir essas classificações e não fazer os cuidados errados, né? Essa ferida, a maioria das vezes, você vai ver a presença de uma bolha. Então, toda lesão por pressão, proeminências ósseas com presença de bolha, 100% ela é estágio 2. Então, esteja muito atento com relação a isso, né? Ela tem um leito da ferida, às vezes é viável com coloração rosa ou vermelho. O leito de ferida é o interior da ferida, o meio da ferida, né? Que pode permanecer úmido. E pode haver até a presença de exudato dela, que pode estar rompido ou não. O tecido adiposo às vezes não é profundo, não são visíveis. Essas lesões geralmente resultam de alteração de temperatura, cisalhamento na região da pelve e do calcânio. Gente, cisalhamento é como se eu estivesse friccionando o meu corpo sobre a superfície. Imagine uma pessoa agitada e tendo convulsão. Ela não está se mexendo todo o tempo? Aquele movimento que ela faz é fricção e ao mesmo tempo cisalhamento. Então esteja muito atento com relação a isso. E dá para ter maior entendimento com relação a cisalhamento. Você coloca um paciente no leito, eleva a cabeceira dele todinha, ele vai ficar 90 graus, tipo sentado.
aquele paciente vai escorregar aos poucos, não a olho nu, você não vai perceber. Quando você for ter a percepção, os pés dele estão lá batendo já num leito, descendo. Por quê? Porque a própria atmosfera da física fez com que o corpo dele puxasse ele para baixo, entendeu? Por isso que não é adequado a gente deixar um paciente totalmente sentado no leito. O máximo que se vai é 35 a 45 graus. Maior que isso, a não ser que ele tenha sido estubado, que precisa fazer uma expansão pulmonar, a não ser que ele esteja se alimentando e precise sentar, né? Mas deixar o paciente no leito sentado, ele vai escorregar, vai fazer cisalhamento, vai fazer fricção, e aonde vai estar todo o peso dele na pelve. E o que eu tenho na pelve? O isque, né? Daqui a pouco está vermelho, ele vai reclamar para ti. Aí está ardendo aqui na minha bunda, pode deixar ele geladinho, vai ver que com certeza lá tem uma lesão por pressão já instalada. A lesão por pressão estágio 3, aí ela já rompeu o derme, já rompeu o epiderme, já está ali na face, né? Que são a perda da espessura total, né? Na qual a gordura ela é visível e frequentemente tem tecido de granulação ou epíbole. Ele fala aí que a epíbole é uma lesão de margens enrolada. Elas estão presentes. Pode ter no interior, que é o leito da ferida, esfacelo, pode ter escara, pode estar visível. Esfacelo é um tipo de necrose. Escara é uma característica do leito da lesão. A gente vê ainda em pleno 2021 profissionais da medicina diagnosticando úlcera por pressão como escara. E está errado. Escara é a característica de leito da úlcera. O que o nome correto seria ele colocar como úlcera por pressão. Esfacelo é uma necrose. O que seria isso? É uma necrose amarelada, úmida, pegajosa, que às vezes é mais complicada do que escara. Escara é uma necrose por isquemia endurecida, negra, preta, que fica e complica muito o manejo nos cuidados dessas feridas, tá bom? Elas podem estar visíveis já na lesão por pressão estágio 3, também com um tecido adiposo significante, que pode desenvolver a profundidade maior do que a gente pensa. Pode ocorrer descolamentos e túneis, quando o esfacelo ou a escara prejudicar a identificação da extensão da perda tissular. E deve se classificar por lesão por pressão não classificada. O que quer dizer isso tudo? Lesão por pressão, estágio 3, perda de derme e epiderme, já próxima da face, mas também pode haver presença de necrose no interior dela. Então isso aqui é epíbole, né? É uma complicação que a gente pode ter identificado em alguns pacientes, né? Pode ter, principalmente nas lesões em estágio 3. É muito complicado, gente, porque dentro dessa situação, a borda da ferida, ela começa a enrolar para o interior do leito. Isso tem muito a ver também no manejo que a gente faz o curativo. Se a gente não fizer um curativo de uma forma adequada, nós profissionais de enfermagem, podemos estar contribuindo para essa característica de ferida. Isso é tão ruim, porque às vezes eu vou ter que fazer com que eu faça um desbridamento de borda, causando sangramento e dor no paciente, para poder as bordas dessa ferida começar a migrar para o leito. Eu vou tirar uma pausa aqui, porque o que acontece? A ferida, ela faz o movimento centrífugo. O que acontece com esse movimento? É o movimento que a gente faz no liquidificador. Você vê que ele faz o movimento de fora para dentro, correto? A ferida, ela faz esse mesmo processo. Ela não cicatriza de dentro para fora, ela cicatriza de fora para dentro. Quando eu tenho uma epíbole, eu vou fazer... É complicadíssimo, porque as margens da ferida vão entrar para o interior do leito. Olha que tragédia vai acontecer. E sabe quando vai fechar isso? Tão cedo não. Eu vou precisar fazer desbridamento cirúrgico.
pegar um bisturi, cortar as bordas, fazer sangramento nesse paciente e explicar para ele que a gente vamos ter que fazer isso, porque senão a ferida não cicatriza, ela vai fibrosar, ela vai cronificar e vai levar muito mais tempo para fazer o processo de cicatrização. E isso tem que chamar a atenção na hora de fazer um curativo. Por incrível que pareça, é através de um curativo que você pode estar ocasionando isso dentro de uma ferida. Tudo bom? Vamos lá. Lesão por pressão estágio 4. Tá aí. A lesão por pressão estágio 4 é de uma espessura maior, quer dizer, muito mais profunda, correto? É a perda da pele em sua espessura total. Ocorre perda tissular, vai haver, de alguma forma, a exposição de fáscia, músculos, ligamentos, cartilagens e tecido ósseo, entendeu? Observe também que esse esfacelo ou a escara pode estar visível. E píbulas, que são as margens enroladas também. Pode haver descolamento ou túneis e ocorre com frequência. Quando o esfacelo ou a escara prejudica a identificação e extensão da perda tissular, deve se classificar como lesão não classificável. Turma, veja essa foto dessa lesão por pressão. Nós temos uma lesão por pressão estágio 3, tá? No glúteo inferior, e nós temos uma lesão por pressão estágio 4 no glúteo superior, correto? Leito totalmente granulado. Tem um ponto amarelo aí que eu não sei distinguir. Pode ser até que seja esfacelo. Pode ser que seja. Ou pode ser já uma ilha de formação de tecido epitelizado. O que é descolamento? Descolamento é quando eu observo que a margem da ferida, ela tem uma entrada, como se fosse uma caverna. Se eu começar a fazer uma limpeza nessa ferida, eu observo que vou entrar mais os meus dedos ou a minha pinça lá para dentro. Isso é descolamento. Na figura anterior, você observa essa ferida, ela não tem descolamento. Todos os leitos, a margem dela, estão muito próximos, tá certo? Vamos voltar para cá. Descolamento é isso. É como se fosse uma caverna que esteja profunda. O que é túnel? Túnel é um orifício que às vezes algumas feridas formam. É como se eu estivesse furando, digamos, com um bisturi ou uma pinça lá para dentro, formando orifício. Isso são túneis. Tanto descolamento quanto túneis e epíboles também são outras complicações que a enfermagem tem que estar bem atenta. Porque às vezes você consegue trabalhar todo o leito da ferida e esses descolamentos, esses túneis e epíboles vão acabar trazendo complicação no manejo dos cuidados, tá certo? Outra coisa, todo paciente que ele tem uma lesão por pressão que esteja relacionado na região sacral e na região do calcânio, turma, peçam raio-x. Por quê? Porque estão próximos de proeminências ósseas, principalmente sacral e cóccix. E esses pacientes podem desenvolver osteomielite. Olha que situação. A osteomielite talvez seja uma das piores complicações da ortopedia, porque é uma infecção de tecido ósseo que pode levar à regeneração de tecido e, infelizmente, em algumas situações, leva até a amputação. Então, esteja bastante atento com relação a isso. Muito, muito atento, porque pacientes com lesão por pressão em região sacral, fiquem atentos para raio-x e monitoramento desse paciente. Vamos lá. Existe uma ferida, a lesão por pressão, chamada LPNC. É a chamada lesão por pressão não classificável, né? É aquela lesão que eu descubro que o paciente tem, eu observo que no leito da lesão tem algo preto, algo amarelo, algo castanho, algo marrom, algo laranja, algo ali que esteja ali e que não deveria estar, que é chamada necrose. Como eu falei, tem a necrose C, que é a necrose úmida. A necrose C, que é a escara, e a úmida é o esfacelo, correto? Então, o que acontece com essa lesão por pressão não classificável? Vai ocorrer perda de pele em sua espessura total, ou perda de tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada, porque ela está coberta
com necrose, principalmente em lesão por pressão 3 e 4. Né? A escária, ela é seca, ela adere, ela não tem eritemo, às vezes tem uma flutuação. Observar com relação, como eu falei para vocês, em parte de processos isquêmicos na região do calcâneo, tá certo? Quando eu recebo uma ferida dessa na minha enfermaria, que eu for avaliar, quando eu for fazer minha descrição, minha evolução de enfermagem, eu não vou colocar nem estágio 1, 2, 3, nem 4. É uma lesão por pressão não classificável. Quando é que eu vou dizer que ela é classificável? Quando fizer uma limpeza cirúrgica ou um desbridamento autolítico e observar o leito da lesão. Aí eu posso dizer se ela é 3, se ela é 4. Então esteja bem atento para isso. Quando vocês observarem que existe uma lesão por pressão e no leito dela tem uma coisa distinta, como se fosse vermelho, preto, amarelo, como eu falei para vocês, isso é uma lesão por pressão não classificável. Nós também temos lesão por pressão tissular profunda, que é outro mistério. Tem muitas coisas que ocorrem no dia a dia. Eu vivencio estomoterapia já há cerca de 12 anos na minha vida. Eu já sou formado há mais de 20 anos. Mas as lesões por pressão ou feridas de alguma forma, eu acabo aprendendo muito. Porque se a gente for buscar hoje para 2019, 2020, 2021, onde teve o boom da Covid, quantas coisas foram apresentadas para nós com relação às lesões por pressão, porque a gente acabou descobrindo que esse tipo de feridas não era só a pressão, era algo mais. E hoje a gente descobre que a Covid é uma doença sistemática, né, que altera a perfusão geral do paciente, tem formação de coágulo. O que coágulo atrapalha no corpo da gente? A circulação. Tu imagina que muitos pacientes de terapia intensiva têm que fazer drogas vasoativas, que também pode alterar a perfusão, com uma doença que já faz isso por natureza. E a gente acabava se perguntando, nossa, que ferida esquisita, que ferida roxa, que ferida preta de um dia para o outro, né? Alterações do processo hemodinâmico do paciente, né? A própria doença, ela fazia acelerar o processo isquêmico, que não era só a pressão, né? Então, o processo de coagulação sistêmico do paciente também fez com que a gente descobriu o quanto é tão perigoso estar dentro de uma terapia intensiva, acamado, né, e ter Covid, né? Se a gente for imaginar outros processos de fatores que intrigam tanto as lesões por pressão. Então, quando você for observar o slide de baixo, vai trazer uma coisa bem importante para vocês terem essa distinção. No glúteo dessa paciente, eu vou encontrar área vermelha, eu vou encontrar processo isquêmico, não é escara, é um processo isquêmico, está começando a escurecer a pele dela. Se eu for tocar com o dorso da minha mão, eu posso sentir isso gelado, eu posso sentir frio, né? O que acontece com isso? Então, enfermeiro, o que está acontecendo ali? Está acontecendo o início de uma alteração de perfusão, né? Que a gente chama lesão por pressão tissular profunda. Ela pode ser estágio 3, pode ser estágio 4, ou não pode ser nada. Ela pode ser uma reação que esteja acontecendo lá, por ela ter ficado de uma posição prolongada para fazer algum procedimento, por estar muito tempo hemodinamicamente instável, tiveram que deixá-la assim. Ela pode regredir? Pode. Se eu começar a lateralizar essa paciente, sem deixar ela em decúbito dorsal, eu posso recuperar essa pele. Mas também pode avançar. Essa pele, já com processo isquêmico, pode necrosar e pode se tornar uma lesão por pressão. Estágio 4, bastante atento nesse tipo de feridas, tá? Tá, gente? A gente pode recuperar e ter a integridade da pele desse paciente ainda preservada. Isso tudo pode ser ajudado através da hidratação da pele desse paciente e o reposicionamento, chamada mudança de decúbito, como a gente já falou, ok? E outro tipo de lesão por pressão é chamada lesão por pressão por dispositivos relacionada a dispositivo médico. É lesão por pressão por dispositivo médico, tá ok? A NPUAP começou a pesquisar
e observou que muitos produtos, materiais usados, principalmente em terapia intensiva, em ortopedia, eles acabaram desenvolvendo em alguns pacientes a úlcera. Então eles começaram a entender por que não fazer um estudo para a gente classificar que esses tipos de feridas surgiam com o uso desses dispositivos. Qual seria esse dispositivo? Tração transesquelética, manguito, né, CPAP, macronebulizador, nebulizador contínuo, né? Agora, quantos pacientes nossos não estão fazendo VNI, que tem que ficar fixado na face, porque é necessário, se exige que se faça, e tem que prender, acoplar, para não sair nada, para poder, quando o ar não contaminar o ambiente de um profissional. Tu imagina depois que sai essa máscara de VNI, se você não tiver o tamanho adequado para a face do paciente, há uma adaptação, um material também adequado para fazer com que não tenha uma reação cutânea, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Olha, eu já vi lesão por pressão por dispositivo médico, até de oxímetro de pulso, né? Você vai avaliar, isso aqui foi uma pressão do oxímetro sobre o pavilhão auricular da paciente. Dessa perna foi aquela calha. Calha é muito complicado. Toda vez que você for identificar ou tiver fazendo esse cuidado com um paciente com calha, esteja atento. Pergunte do paciente se ele está sentindo quente lá no calcânio, se está ardendo. Isso pode ser o início de uma lesão por pressão. Por quê? Aquele dispositivo deixa a parte óssea totalmente alinhada, que não pode estar mexendo muito, né, para não correr o risco de quebrar a continuidade do tratamento, mas ao mesmo tempo aquela rigidez daquele dispositivo faz com que o calcânio não tem tecido adiposo, tu imagina. Por isso do risco de ter osteomielite ali. Não tem tecido adiposo, então aquela parte dura da calha vai ficar em contato direto com a proeminência óssea do calcânio. Por isso que tem alguns pacientes que, está ardendo ali, está ardendo, abram. Pode falar, doutor, eu vou abrir, que o paciente está reclamando. Abro, claro, com todo cuidado, com toda técnica. Os enfermeiros têm parecer favorável com relação aos curativos realizados com calha. Isso já está, a gente já pode fazer o manejo disso, né, com atenção e cuidado. E você vai observar que pode sim estar identificado uma bolha e um eritema ali no calcânio. Eu gosto de colocar algodão ortopédico. Dentro do hospital universitário, a gente já tem instruído muitos a residência, tanto da parte de enfermagem quanto a parte médica, e eles têm contribuído muito para isso. Claro que de vez em quando algumas situações aparecem, porque a gente recebe pacientes de outras unidades hospitalares já com calha. E no dia seguinte ou nos dias anteriores a gente vai identificando. Tá certo, gente? Então, muito atento com relação com esses materiais. As trações também ocasionam muito. De tanto apertar o parafuso, acaba machucando a pele. E o parafuso ele entra sobre a pele e vai fazer com que essa pele acaba criando, além da ferida da cirurgia, acaba ocasionando um processo inflamatório intenso que pode levar até necrose de perfuração desses materiais. Outra coisa também que a ANP-UAP colocou é chamada lesão por pressão em membrana mucosas. Qual a diferença dela? Ela vai ter uma situação semelhante à classificação anterior, porém é um tipo de dispositivo médico usado em mucosa, né? Tudo que entrou na mucosa nasal, na mucosa oral, na mucosa uretral ou na anal e desenvolver uma ulceração, ela vai ser chamada de lesão por pressão em membrana mucosas, né? Parece assim que é uma coisa do outro mundo, mas não é não. Quantos pacientes não têm apresentado lesão por pressão labial, introtório da área nasal, na uretra? Se eu for falar o que eu já tenho encontrado, o que está acontecendo assim, gente? Não estão fazendo os cuidados que deveriam fazer. Para paciente em ventilação mecânica com TOT, tubo orotraqueal, ele precisa fazer o curativo, ele precisa fazer o remanejamento diário desse TOT.
Se você deixar só de um lado, esse paciente com certeza vai desenvolver uma lesão por pressão em membranas mucosa oral. Atenção também para a fixação do catéter nasentérico, tá certo? Por quê? Se você fazer uma atração muito rígida na face do paciente, ou se você fizer um curativo que faça com que as narinas do paciente possam se deslocar, esse paciente vai fazer um processo isquêmico e vai necrosar parte das narinas internas desse paciente. É uma coisa tão complicada que a narina ela é composta por cartilagem. Então, vocês sabiam que cartilagem não regenera? Então, você sabia que você pode ocasionar um nariz tipo ranceniano no paciente? Porque você não fez uma fixação correta? Isso é trágico, né? É trágico, é triste. Então, imagina ter uma complicação dessa nos cuidados de enfermagem. Então, tenhamos muita atenção no curativo de fixação desses tubos. Fixação também de catéter vesical, né? Não, gente, não é sonda, é catéter vesical, é catéter nasentérico, tá certo? Então, muito atento com relação a isso. Por quê? Porque também pode levar a processos isquêmicos de uretra, úlcera. É meio chato a gente ter que estar, às vezes, citando essas situações, porque se eu sei que o homem eu fixo na região pubiana e na mulher eu fixo na região interna da coxa, o catéter urinário, o que eu vou fazer ao contrário, né? Isso a gente sai dentro das nossas escolas já aprendendo. Claro, se a gente não tem informação, o Corém, por exemplo, está levando essas informações hoje, né? Que maravilha, para mim está sendo uma coisa maravilhosa e eu espero voltar em breve, que quando eu falo de feridas eu vou no Nirvana. Tá certo, gente? Porque isso eu tenho encontrado muito na minha vida profissional, por isso que eu estou passando para vocês terem atenção na parte de fixação oral, nasal e uretral, porque essas áreas são bastante delicadas, pode levar a estenose uretral. Esse paciente não pode voltar a se alimentar tão cedo, a parte respiratória dele vai ficar comprometida, certo? E é importante também que possamos fazer a identificação desses casos, nunca culpar nem condenar. A gente vai resolver o problema com todos juntos, tá certo? Isso eu aprendi com o núcleo de segurança do paciente do Hospital Universitário Getúlio Vargas. É muito legal essas coisas. Quais são as estratégias de prevenção? A gente fala dos problemas, mas como é que eu evito eles? Isso que é mais bacana, né? A avaliação da lesão por pressão, ela deve ser feita toda vez que o paciente for admitido, né? Ele entrou na minha unidade hospitalar do meu município, né? Ele veio da minha comunidade do interior, vamos pensar assim, né? Veio acamado, veio de rede. Faça um exame da pele desse paciente. Vê se ele tem alguma proeminência óssea com exposição de eritema, né? Dentro disso, esse processo diário de risco, para você evitar que ocorra o desenvolvimento de lesões por pressão dos pacientes. Inspecione a pele, principalmente na hora do banho. Fale com a equipe técnica de enfermagem, os auxiliares. Olha, quando você for dar banho na Dona Maria, ela está acamada, me chamem que eu quero ver como é que está, né? Enquanto eles estão fazendo o manejo, o enfermeiro vai lá para ver como é que está a proeminência óssea do paciente, tá? Manejo da umidade, isso é coisa também levada muito a sério. Paciente que usa catéter externo, que a gente chama de Uropen, mas na verdade é Uropen a marca, o nome é catéter externo. Paciente que usa fralda, paciente que faz cateterismo vesical intermitente, aquele que esvazia a bexiga de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Paciente com catéter vesical de demora, aquele que tem muito tempo. Paciente com incontinência urinária. Paciente com doenças neurológicas, eles têm risco para quê? Para ter incontinência anal e urinária. O que é isso? Perda de xixi, perda de cocô, sem ele ter a percepção que está fazendo. Olha o risco que a gente tem. Olha o tamanho do pepino que se tem. Por quê, enfermeiro? Porque uma dermatite chamada assadura é o ponto de entrada para a lesão por pressão. Se eu tenho esse tipo de paciente que ele vai fazer uso de fralda, além disso,
A fralda ela é quente. Manaus, né? O Amazonas por si só, ele é úmido. Então, imagine uma situação dessa, a fralda sobre uma pele de um paciente acamado que tem incontinência. Aquilo ali vai fazer uma umidade dupla e vai correr o risco daquela pele do bumbum, perianal, perivaginal, periescrotal, ficar mais úmida ainda e correr o risco de ter a assadura. E ela é porta de entrada para lesão por pressão. Então, tenhamos atenção com relação a isso. Otimização da nutrição e hidratação. O líquido está adequado do meu paciente. O prato, se eu dividir em 4, ele come todo? Ele come um quarto, 2, 3 quartos? Tudo isso também a gente tem que monitorizar. Porque se não for via oral, vai ser via sistêmico. Uma hidratação, um suplemento vitamínico, né? Tudo isso a equipe vai ver com a nutrição e a parte médica. E minimizar a pressão desse paciente. Bom, esse slide ele vem a fundo dizer onde vai surgir as lesões por pressão. A lesão por pressão, como eu falei para vocês, surge onde tem proeminência óssea. No adulto vai sair maior frequência onde? Sacral, isquiática, maleolar e calcâneo. Na criança, occipital. Pediátrico, quase 80% ou mais que isso, as crianças desenvolvem na região occipital. E são áreas onde recebem muito, são áreas, se você for observar, calcâneo, isquiática, sacral e occipital, a maioria das vezes o paciente está dorsal, que não houve reposicionamento. Você vê que a literatura fala, o que se explica com relação a isso, que se a lesão, se mudasse tanto de decúbito, a gente não tinha uma frequência tão alta de lesão por pressão nessa parte do corpo. E o que a gente fala também do controle da umidade? Uma pele hidratada é uma pele que protege o meu paciente contra fricção e cisalhamento. Aquele escorregão no leito e aquela pele friccionando, se movendo sobre a superfície da cama. Você vê aqui em cima uma pele desidratada, ela está seca, ela está rachada. Aí qualquer situação, colocar um esparadrapo e tirar, eu não dou de 1 até 10 que não vai a pele toda, entendeu? E a pele aqui embaixo ela está hidratada, né? Como é importante a gente fazer o uso de um hidratante que ele possa ser um hidratante à base de água, porque a água ela vai penetrar no extrato córneo, que é uma molécula lá embaixo da epiderme, ela é como se fosse uma piscina, ela recebe aquelas águas e deixa ali todo hidratado a pele, vai ficar totalmente úmida. Que maravilha da natureza, né? Muito cuidado com o uso de óleos sobre a pele. Gente, óleo não penetra na pele, óleo não hidrata, óleo umidifica. O que acontece com relação a isso? Eu estou belíssimo na Ponta Negra, numa piscina, né? Eu começo a passar bronzeador sobre minha pele e eu vou tomar banho. Quando eu saio da piscina da água, minha pele está cheia de bolinhas, correto? Acontece aí com vocês, né? Não entrou, o óleo não deixou penetrar lá embaixo do extrato córneo, não hidratou nada. Mas passa um hidratante, eu não vou dar nome, hidratante à base de água. Agora, uma coisa é certa. Se eu pegar o óleo e o hidratante, fazer um unguento, como nossos avós falam, unguento, que maravilha, passe na pele e você vai ver a diferença. Passe na pele. TCM, óleo de girassol, ácidos graxos essenciais, você misturar com um hidratante aí que você compra, mistura e faz um unguento. Agora, outro pulo do gato. Hidratante, para paciente acamado, é hidratante sem perfume. A gente chama de hidratante neutro, porque o perfume ele contém substâncias químicas. E esse hidratante que tem perfume, que leva um cheiro bom, às vezes ele pode fazer mal para o nosso pai, nossa mãe, nosso paciente. Então, no momento, nem pense em perfume, pensa na melhoria desse paciente, tá certo? Cuidado com pacientes que transpiram demais. Eu sou um, porque vocês não estão vendo a minha face, mas eu transpiro muito. Secreção exudata, aqueles pacientes que têm temperatura elevada fisiologicamente normal, né? Aquele paciente que às vezes está fazendo uso de outros produtos de creme de barreira, tenha atenção com relação a isso, tá certo? Quando eu falo creme barreira, eu estou falando de protetor cutâneo. Protetor cutâneo é qualquer produto que evite assadura, tá bom? Eu também não vou dar nomes, agora eu vou condenar nomes.
e que os outros possam até me jogar lá no lixo. Mas vou dizer para vocês, nós ainda temos tradições no Amazonas de fazer o talco barla. A gente encontra em Manaus muitos pacientes com seus acompanhantes colocando talco barla na fralda. Gente, não façam isso. Aquele pozinho, ele é antisséptico. Ele pode causar uma reação alérgica e ele pode favorecer, além do mais, uma resistência na pele do paciente. E o meu paciente pode inalar aqueles pós e pode causar até uma irritação pulmonar e, consequentemente, até outras situações, tá bom? Outra coisa, hipoglós, odeio. Por quê? Ele forma uma pasta sobre a pele e aquela pasta endurece. Quando eu for fazer a higienização do meu pai, da minha mãe, do meu paciente, eu vou ter que esfregar. E quando eu esfrego, eu vou esfregar e não sai, eu vou esfregar de novo. Quando eu faço esse movimento do esfregar, eu causo microlesões na região inguinal, que é super sensível. Se você for tomar banho, daqui a pouco, esfregue sua região inguinal. Tu vai ver quanto arde. Tu imagina eu tentar tirar aquele hipoglós que está aderido na pele do meu paciente. Não façam isso. Nós temos outros bons aí no mercado. Pasta d'água também eu condeno. Não façam isso, tá? Não serve para prevenir a assadura do meu paciente. O importante é a gente escolher algo que tem fora esses, e tem muito. Você entra na farmácia e vai encontrar assim, ó, para assadura, um bocado de bundinha de bebê pro ar, né? Menos esse, mas o resto vocês podem usar. Vocês fazendo o manejo da parte da umidade, você vai estar favorecendo o teu paciente para não ter lesão por pressão, tá certo? Outra coisa, não façam massagem na área vermelha. Tu encontrou o calcânio vermelho, não massageie. Sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar a pressão capilar e vai fazer mais ainda a vermelhidão se multiplicar. E se você encontrar bolha no calcânio, não coloque luva com ar, luva com água e nem faça aqueles coxins redondos, pensando que vai aliviar. Aquilo ali prejudica mais ainda, tá certo? O ideal é você colocar um travesseirinho sobre esse calcânio e elevar ele. Eu acho que tem até uma imagem daqui a pouco. Aí, olha aí a imagem bonitinha de uma senhora. A gente não tem tecnologia no mundo, mas ela está no colchão piramidal. A gente chama de colchão caixa de ovo, né? Mas na verdade ele é o piramidal. A gente não tem a botinha que fixa, mas tem algo aí, um travesseiro. E ajudou muito a aliviar o calcânio dela, a evitar que ela tenha fricção e cisalhamento, tá certo? Gente, vamos ficar bastante atento com relação a essa parte, justamente na parte que a gente tem atenção, que a gente chama de manejo sobre a pele, que é a pressão. O que a gente usa hoje para fazer a distribuição da pressão do paciente, tá certo? Mudança de decúbito não é de 2 em 2 horas, é conforme a necessidade do meu paciente. Isso foi criado, estabelecido. Pode se manter? Pode, mas se esse meu paciente tem lesão em alguma área do corpo, evite pressão sobre aquela área. Educação da família e da equipe de trabalho. Isso que a gente está fazendo, eu corei com vocês, é educação em saúde. Por que não vocês fazerem com a equipe de vocês através desse instrumento? Realizar a mudança de decúbito evitando expor a pele a fricção e cisalhamento. Arrastar o paciente não é adequado, tá bom? Evitar levantar a cabeceira acima de 30 graus, como eu falei para vocês. Pode até tolerar até 40, pode, mas acima disso o paciente vai se arrastar e vai fazer cisalhamento. Decúbito lateral também de 30 graus. Sempre, fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional são todos nossos parceiros, assim como a equipe médica. Eles vão ajudar muito na reabilitação desse paciente acamado. E utilizar a superfície de suporte para a redistribuição da pressão do paciente. A gente chama o colchão pneumático e o colchão piramidal, que é o caixa de ovo, tá certo? Outra parte também são a parte alimentar, que ela é de suma importância. Quando o paciente começa a se alimentar melhor, mais resistência tissular ele vai ter, mais a pele dele vai ficar resistente. A ingestão de hídricas, de carboidrato, vitamina C, água, conforme tolerado e conforme a prescrição médica, é importante, gente, a gente ter atenção se esse paciente está fazendo a ingesta hídrica calórica necessária. E é importante passar para a nutrição, que às vezes determinada dieta ele não aceita, não é
não é da tradição dele, não é da vivência dele, quem sabe possa mudar mais, né? Às vezes tem paciente que prefere comer só peixe, outros quando vê no hospital muda tudo. É bom a gente ter essa comunicação com outros profissionais para ajudar nisso. Isso aqui é a famosa escala de Braga, a gente já usa no hospital universitário. É um instrumento que o enfermeiro pode utilizar, ele foi adaptado para a língua portuguesa em 99 e foi desenvolvido por 2 profissionais estrangeiros enfermeiros e 2 enfermeiras brasileiras que fizeram adaptação. Aqui você consegue fazer a aplicação e consegue descobrir um score, que é um número. A gente vai avaliar a percepção sensorial, a umidade, a atividade, a mobilidade, a nutrição, fricção e cisalhamento. Você aplica num paciente, você vai descobrir qual é o score dele. Quanto menor o score, mais risco ele tem para desenvolver lesão por pressão. Quanto maior o score, menos risco ele tem para desenvolver. Isso a gente pode se reunir posteriormente para dar uma aula só sobre o manejo da escala de Braden na prática. Isso aqui eu trouxe a nível de curiosidade. Você pode pesquisar no Google escala de Braden, né? Vocês vão encontrar também artigos desenvolvidos para aplicação dessa aula. Então, gente, a nossa aula a respeito nosso assunto de hoje foi lesão por pressão. Essas úlceras de pele, essas úlceras com maior prevalência intra-hospitalar, essas úlceras que às vezes levam o paciente a ficar maior tempo no hospital, ele curou da doença, mas ficou uma mancha e às vezes essa mancha para o resto da vida. A cicatrização dessa úlcera dele, por mais que seja estética, vai estar sempre ali, ele vai estar sempre vendo, e quando ele vê essa cicatriz, ele vai estar relembrando momentos ruins da vida dele que ele teve no hospital. Então, nós, profissionais de enfermagem, podemos evitar isso, através do que foi feito aqui e falado, né? Com relação à descompressão, à hidratação, a verificação da pele desse paciente, o reposicionamento desse paciente, o manejo adequado da incontinência, né? Então vamos evitar isso, vamos trabalhar em prol de um cuidado mais especializado, com maior atenção e maior carinho. Quem não quer ser bem cuidado, né? Todos nós. Bom, gente, esse aqui é o último slide da minha apresentação, aí está o meu contato, né? Quem quiser entrar em contato pelo e-mail, por telefone, está à disposição. Quem vier a Manaus também já recebe meu convite para fazer visita no Hospital Universitário Getúlio Vargas e no nosso serviço de estomoterapia ambulatorial, né? Faça um contato prévio, né? E aí a gente vai mostrar para vocês como é o funcionamento na prática, como é que ocorre a abordagem dos pacientes com lesão cutânea dentro do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Eu quero agradecer ao Corém Amazonas pelo convite, ao presidente enfermeiro Sandro por estar aqui, a equipe onde me tratou com excelência, muito obrigado pela gentileza de vocês comigo e dizer que eu estou à disposição com a instituição quando precisar para o melhoramento da enfermagem no Amazonas.